O dólar volta a patamares da pandemia, mas agora temos de volta um fantasma que sempre esteve presente. Alguns acharam que ele não era tão perigoso, nunca foi tão óbvio entender as consequências de suas ações no ciclo econômico no médio e no longo prazo. Não foi por falta de aviso deste e de tantos outros canais. O nome desse problema e dessa doença se chama PT. Vamos entender. O real está sendo negociado a R$ 5,85 por dólar nesse exato momento que eu estou gravando, na sexta-feira, às 3h25 da tarde. Se olharmos apenas em 2024, o real já perdeu mais de 20% do seu poder de compra frente ao dólar, ou seja, o real já desvalorizou mais de 20%. Ao olharmos o DXY nesse gráfico, que é a linha rosa, o que vemos é que o dólar, frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo, teve uma valorização de 2%. Sim, é verdade, o dólar está ganhando força nos últimos tempos. Porém, nada como o que o real vem perdendo de valor frente à moeda americana. O que mostra, sim, um claro sinal mundial de fortalecimento do dólar, até com a expectativa que os Estados Unidos não mais conseguirão baixar tanto a taxa de juros, que por falar nisso, amanhã embarcarei para os Estados Unidos para acompanhar as eleições em loco. Depois de estar em Venezuela, Cuba, Argentina e El Salvador, agora vamos para a América e conseguimos um espaço no dia 5 dentro da Casa Branca para filmar por lá. Faremos sim diversos conteúdos, um documentário produzido por lá que estará disponível para os membros aqui do canal do YouTube. Então quem puder compartilhar, eu super agradeço, tornar-se membro e se inscrever aqui no canal, que me ajuda nesse trabalho. A partir de amanhã até o próximo domingo, direto dos Estados Unidos em loco. Voltando aqui, essa expectativa de que os Estados Unidos não mais conseguirão baixar tanto a taxa de juros porque a inflação, apesar de já ter caído, deverá ser uma realidade nos próximos anos, fortalece a ideia dos Estados Unidos manterem os juros mais altos. Os juros mais altos por lá faz com que o fluxo de dólar possa sair dos países emergentes e ir em direção aos Estados Unidos. Mas nada se compara à desvalorização do real frente ao dólar, mostrando que isso tem um claro componente doméstico do Brasil. E ao olharmos aqui nesse gráfico, novamente em azul é o real frente ao dólar e a linha rosa é o DXY, o dólar frente à cesta de 6 principais moedas, vemos que o real brasileiro está tão desvalorizado que está nos níveis da pandemia, níveis de 2021 e níveis de 2020, logo no começo da pandemia no mundo como um todo. E isso tem um nome: políticas retrógradas, políticas atrasadas do próprio PT. Essa semana nós vimos mais um dado interessante que foi do IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Conforme vocês conseguem ver aqui também, no mês de outubro o IGPM teve uma alta de 1,52%, frente à alta que tivemos no mês passado de 0,62%. Vamos apenas fazer um parênteses que o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, nada mais é do que a composição do IPA, Índice de Preços no Atacado, lá no começo da cadeia produtiva, que tem 60% dentro do peso do IGPM. O IPC, Índice de Preços ao Consumidor, tem 30% dentro do peso total do IGPM. E 10% fica para o INCC, Índice Nacional de Construção Civil. E o que nós vemos é que esse aumento significativo do IGPM de 1,52% apenas no mês de outubro, grande parte dele foi puxado pelo IPA, Índice de Preços ao Atacado, que apenas olhando o IPA, ele subiu 1,94%. O que mostra que, claro, quando os preços sobem lá no começo da cadeia produtiva, ele tende a transbordar até chegar na ponta final do consumidor. E com o dólar valorizando, o real perdendo valor nesse patamar, é claro, é óbvio que isso passa não apenas para produtos da indústria, mas inclusive para serviços, que podem, por exemplo, usar gasolina, diesel, que é inevitável que todos os produtos comecem a subir em cascata. Energia, alimentos e assim sucessivamente. E por que essa desvalorização do real? Bom,
já abordamos em inúmeros outros vídeos a importância de manter um equilíbrio fiscal. O governo vem gastando muito mais do que arrecada. O déficit nominal já está acima de 10% do PIB, mais de 1,1 trilhão de reais. A diferença entre o que o governo gasta e o que arrecada, incluindo a conta de juros. E o governo precisa se endividar mais para captar mais dinheiro para honrar os seus compromissos. Quanto mais endividado, mais ele precisa pagar taxa de juros para ser atrativo aos investidores. Com isso, pressiona ainda mais a dívida e entramos nessa bola de neve. Isso já foi abordado em vários outros vídeos disponíveis aqui nesse canal e não quero me aprofundar novamente. Se tiver dúvidas, por favor, comente ou volte em alguns vídeos anteriores que eu explico bem detalhadamente. Aqui eu quero dar sequência no resultado dessa política fiscal desequilibrada e como o governo não vai fazer absolutamente nada de concreto. Falamos do dólar. Falamos do IGPM, que já está lá no começo da cadeia produtiva comprometendo todo o índice de inflação. E o que a gente vê é que os índices futuros, nesse exato momento que estamos gravando, estão decolando. O que significa que eles são negociados por livre oferta e demanda dos investidores. Vamos lembrar que os investidores, o mercado, não são pessoas encapuzadas, como o PT costuma falar em volta de uma mesa, querendo o mal da esquerda, o mal do povo ou o mal do partido dos trabalhadores que ninguém trabalha. São milhões e milhões de investidores ao redor do mundo, mensurando matematicamente um risco daquele país ou de uma determinada empresa, nesse caso do Brasil. Ao olharmos os DIs, ou seja, quanto o mercado está projetando que a taxa básica de juros terá que estar nos vencimentos futuros, a gente vê que todos, ou quase todos, negociando acima de 13%. O que bota mais pressão ainda no Banco Central do Brasil para subir as taxas de juros nas próximas reuniões e conter essa inflação, que tem como origem os gastos governamentais exacerbados, produzindo déficits, endividando o Estado e uma dívida maior frente ao PIB, causa obrigatoriamente um risco maior para quem está financiando o governo e, portanto, maiores taxas de juros. A moeda desvaloriza, o real perde valor e os preços sobem. Consequentemente, o Banco Central precisa subir a taxa de juros para esfriar a demanda e, obviamente, os preços pararem de subir. Vamos lembrar que a inflação nada mais é do que o imposto mais perverso que existe. Não precisa passar no legislativo. O governo pode inflacionar a sua moeda, arrecada mais quando está num período mais inflacionário e, obviamente, isso pode ajudá-lo a fechar as suas contas, que mesmo assim, desde que ele desenhou esse arcabouço, a gente falou que são infecháveis, inexequíveis os números apresentados por esse governo e agora está muito claro. Não apenas agora porque eles já mudaram a regra no meio do jogo, mas dando sequência aqui, queria, portanto, colocar alguns pontos importantes do que fez o Brasil chegar nesse patamar, que sempre foi óbvio. Falamos logo após as eleições, porque o Lula, pela primeira vez na vida, deve ter falado a verdade, falando que ia gastar mais do que arrecadar. Mas a coisa vai ficando pior. Ouça o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em que ele falou abertamente que se o alface está caro, tudo bem, troque por chicória. Mas vamos analisar economicamente isso. Escute da própria voz, sem tentar ficar enjoado. O que precisa, portanto, essas autoridades têm responsabilidade, todos nós temos algum grau de responsabilidade. Até os comentaristas, especialistas econômicos, ao fazer um comentário responsável para lá e para cá também, atrapalha em vez de ajudar. Se faz um comentário redondo e tal, ajuda, enfim. Todos nós temos algum nível de responsabilidade com isso e creio que deveria ser estudado melhor como reduzir os juros controlando a inflação. Eu já falei aqui, quando você tem determinado segmento com preços acelerando, como que você desacelera esse processo? É aumentando a oferta, porque a regra da oferta e procura também regula preço. Se você tem mais oferta, você vai regular o preço para baixo. Se você tem pouca oferta, vai regular o preço para cima. Então isso eu acho que é um processo para a sociedade, inclusive, refletir, né? E muitas vezes as próprias imprensa, às vezes falam, olha, tal coisa está cara, substitui por outra, né? A alface está cara,
sobretudo por Chicória, vou citar um exemplo, né? Mas a dinâmica, ninguém discute a necessidade do controle da inflação, isso não está fora de qualquer debate. Gente que tem intolerância com a inflação. Não é tolerância com a inflação. Nós temos que ter intolerância contra os juros, porque isso dá um efeito deletério para investimento, para orçamento público, enfim, para a conta das famílias, crédito. Então esse é o nosso desafio. Pois bem, o ministro Luiz Marinho fala sobre o controle da inflação. Ele fala que há comentários de pessoas que podem atrapalhar ao invés de ajudar. Uma técnica da esquerda é sempre se vitimizar, jamais colocar a culpa naquelas políticas antiquadas e retrógradas que eles têm. Eles pedem ajuda, mas não se ajudam. Pelo contrário, atrapalham e atrapalham a todos nós, porque nós sofremos as consequências de um país pobre e sendo governado pelo PT, que não paramos de cavar. Ele inclusive fala como reduzir os juros controlando a inflação. Está bem claro, ministro Luiz Marinho, vocês precisam ter um respeito e equilíbrio das contas públicas. Dessa forma, os juros caem de forma natural. Esse juros futuro que eu acabei de apresentar aqui, que coloco na tela novamente para vocês lembrarem que está acima de 13%. Esses juros, negociado por livre oferta e demanda por investidores do mundo todo, simplesmente caem quando o nível de endividamento também diminui. Assim, enquanto investidor, você aceita emprestar dinheiro para um país menos endividado, a troca de menos juros, pressionando bem menos a dívida de um país. Mas é justamente o contrário do que vocês fazem. Portanto, estaria muito claro como baixar a taxa de juros para interromper esse ciclo de desvalorização do real. Mas para isso vocês precisariam parar de gastar, coisa que o Lula é completamente avesso. Porque ele sabe que é a única forma que ele consegue comprar ainda o pouco das pessoas que acreditam em Luiz Inácio. Inclusive, você fala outro fundamento microeconômico completamente errado. Ou melhor, muito simplista. Você fala que aumentar a oferta diminui o preço. Ou que se tem pouca oferta o preço sobe, se tem muita oferta o preço cai. Se levar em consideração apenas a oferta, sim. Só que você também precisa cruzar com a curva da demanda. Se você aumenta a oferta e a demanda sobe mais ainda do que a disponibilidade de oferta, o preço continuará subindo. E por que a demanda tem subido? Porque o governo vem artificialmente injetando dinheiro na economia via expansão fiscal, gastos públicos, que transfere renda para as famílias gastarem no curto prazo. Essas famílias gastam, consomem, empurram a inflação, só que não é por aumento de renda por produtividade, e sim por transferência de renda governamental, que tem um fôlego. Quem aumenta a oferta num mercado livre é porque tem o correspondente aumento da demanda, que também tem um aumento de produtividade, e isso gera renda e gera riqueza num país. Muito diferente da política que vocês pregam. E aí chega a cereja do bolo. Substitui alface por chicória. Meu Deus do céu. Ou seja, não vamos atacar a causa que é o descontrole fiscal. Você simplesmente fala, troca o alface pela chicória. Que tipo de ideia envolve esse país? Tá claro, o tipo que nos prende à pobreza, à mediocridade e à eterna corrupção. Portanto, quando você, Luiz Marinho, fala sobre intolerância com juros, a gente deve ter intolerância com os gastos públicos exagerados que levam a tudo isso que nós falamos até agora. Será que você está disposto a estudar um pouco de economia? Cairia bem para todos os brasileiros. Enquanto isso, a ministra Simone Tebet, que lembremos, adorava enaltecer a corrupção petista e lembrar que tudo que o PT fez foi corrupção, mas aceitou ser ministra de Lula. Pois bem, ela nessa semana, se dizendo a favor do corte de gastos, falou justamente o seguinte, que consta nessas frases aqui. Não vamos mexer nos direitos de ninguém nos cortes, mas tem política ineficiente. Nós temos tudo ineficiente no Brasil. E a gente precisa cortar, e muito, com reformas estruturais. Apenas cortar alguns programas sociais que estão apresentando ineficiência ajuda no curtíssimo prazo. De longe, não resolve o problema do Brasil. De longe, não resolve, porque a trajetória da dívida continuará crescendo. E ela mesma, Simone Tebet, continuou falando que não poderão ser divulgados valores ainda de cortes de gasto. Como não?
O dólar já está em quase 5,86. Os preços já estão subindo na rua faz tempo e vocês não podem anunciar nada. E ela continua. Já sabemos onde não podemos e não vamos mexer no corte. Pois é aí que eu falo. Por quê? Porque o chefe dela, o Lula, não quer cortar gastos. Ele sabe que a sua popularidade está em queda. E popularidade aumenta a queda dele quando ele corta gastos. Porque é o único que faz o Brasil crescer no curtíssimo prazo. Esse aumento de gasto governamental e expansão fiscal que aumenta o endividamento. No curto prazo tudo parece que está bom. Mas quem paga as contas no médio e no longo prazo é sempre o mais pobre, via inflação, como está acontecendo agora. Primeiro ponto importante, não há qualquer compromisso público formal do presidente em cortar gastos. Ele é contra, ele é avesso a isso. 2. O corte de gasto que foi anunciado deverá vir via PEC, proposta de emenda à Constituição. Vamos lembrar que, por um lado, só a PEC pode mudar desvinculações orçamentárias, que são importantes para a reforma estrutural de corte de gastos e diminuir a dívida frente ao PIB no médio e no longo prazo. Vamos lembrar também que a PEC também é a única que pode alterar as regras de previdência social, que também já explicamos em outros vídeos que é importante a mudança dessa regra, justamente para controlar o crescimento dos gastos da Previdência. Já explicamos em outro vídeo, mas rapidamente vamos falar aqui que quando o PT voltou ao poder, ele alterou a regra de correção do salário mínimo, que corrige todos os benefícios assistenciais e benefícios sociais dados pelo governo, pressionando mais os gastos. Ele também alterou a regra de despesas de educação e saúde e colocou que quanto maior a receita do governo, ele precisa aumentar a despesa com educação e saúde. Como ele aumenta a receita via aumento de impostos, ele invariavelmente aumenta os seus gastos e o Brasil fica correndo atrás do rabo como um cachorro. Por outro lado, a PEC, ela demora meses e o Brasil não tem esses meses, com o dólar batendo quase 6 e as taxas de juros simplesmente explodindo. Terceiro ponto, as PECs não são passíveis de vetos presidenciais e podem ser questionadas no judiciário. E quarto, não há maioria no governo para aprovação de corte de gastos. Portanto, propor o corte de gastos, as reformas importantes que o Brasil precisa e precisa ter alteração de Constituição, via PEC, é esperar meses. E cada vez mais a popularidade do governo será corroída, que assim seja, pelo livre arbítrio e livre vontade da população, como já vem mostrando nas últimas eleições. E para não ficar apenas no que eu estou falando, vemos uma matéria aqui do Poder 360, em que a Tebet diz não vê problema no Congresso aprovar os cortes só em 2025, que trariam em vigência em 2026. E eles preocupados apenas que os cortes de gastos sejam suficientes para fazer o arcabouço fiscal parar de pé. O arcabouço fiscal, mesmo o governo subindo os impostos nas magnitudes que subiram, mesmo assim o arcabouço fiscal não para de pé, porque as despesas estão crescendo muito mais. E o que eles querem, estão fazendo, é acelerar os gastos parafiscais, ou seja, tirar aqueles gastos que deveriam entrar no orçamento como despesa primária e eles colocam como despesa financeira. É a mesma coisa que você ter que gastar e não pode ir no cartão de crédito porque já gastou muito no mês, você gasta via Pix. Ou seja, você está gastando, continua se endividando. Só que isso pode trazer sanções administrativas, porque é maquiagem fiscal. O gasto que deveria ser enquadrado e colocado dentro do orçamento, eles falam que tiram desse orçamento para liberar espaço e gastam pelo outro lado. Só que o gasto geral do governo continua crescendo frente ao endividamento. Já fiz um vídeo explicando como o governo tem gastado de forma a colocar para fora do orçamento. Inclusive, estão estimados os gastos parafiscais em 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais com gastos que eles estão maquiando de outra forma. O mercado já percebeu, o endividamento continua crescendo e o real acontece como estamos vendo agora. Vamos lembrar que o grande problema, como nós falamos, é a desindexação dos gastos de saúde e educação, como explicamos há pouco. Os salários também corrigidos acima da inflação sem o aumento da produtividade. Não é sustentável. Vamos lembrar também que o governo fez antecipação do pagamento do salário dos aposentados de 13º.
Vamos lembrar também que o governo antecipou o pagamento de precatórios em mais de 100 bilhões de reais, emendas parlamentares em ano de eleição de mais de 50 bilhões de reais. Todo esse dinheiro entra na economia e via transferência de gastos governamentais, expansionismo fiscal, o dinheiro cai na mão da população que gasta e ativa a economia no curto prazo, acelerando os preços. E todo mundo já percebeu isso, o risco brasileiro com o crescimento do endividamento. E mesmo alguns estudos apontando que o impulso fiscal no ano de 2025 será negativo porque foi extraordinário, exorbitante no ano de 2024, mas indica a perspectiva de novo expansionismo em 2026, em ano de eleição. Até onde o real aguenta? Já tem banco falando que é bem provável que em 2025 o real esteja a R$ 6,50. Enquanto isso, ex-ministros intelectuais, sabe-se lá quem deu esse título, lançam um manifesto contra o corte de gastos. Em que país eles vivem? Em que século eles vivem? Enquanto isso, os pobres continuam perdendo poder de compra via um real completamente deteriorado. E há formas de se proteger. Eu deixo aqui no descritivo do vídeo um link do brunomusa.com.br/investimento. Me mande a sua dúvida, o seu perfil, que a gente fala sobre isso. Eu mesmo respondo. A situação é extremamente complexa e complicada. O Brasil está indo para um caminho muito perigoso. Seguimos.